Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado aí pelo convite, pastor, e a igreja que bondosamente nos recebe. Ele apresentou, mas eu preciso apresentar de novo, né? Que é fazer, né? Que é o meu caminho, né? Então a minha patroa, a Evelyn, e a Maria e a Isabel estão comigo hoje. Estou muito feliz de estarmos todos juntos aqui nessa noite. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra do nosso Deus em Efésios, capítulo 4. Nessa temática familiar, nós encontramos na Bíblia uma passagem que trata da postura da igreja, tendo em vista a sua unidade. E como a igreja é formada por famílias cristãs, as famílias devem fazer em casa o que fazem na igreja, e devem fazer na igreja o que fazem em casa, né? Que não haja nenhuma dicotomia no ambiente igreja e casa. E o nosso tema é esse: a família é uma pequena igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor em miniatura, né? É o que nós vamos estudar. Efésios 4, 1-6. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche seus olhos. Senhor, obrigado por Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ouvi uma história uma vez muito interessante de um casal jovem. Haviam acabado de se casar e quando acabou a cerimônia de casamento, um senhor, já cristão de longa data, abordou aquele jovem casal e disse a eles: olha, foi uma cerimônia muito bonita. É bom ver que vocês se amam de verdade. Mas para o casamento de vocês dar certo, vocês vão ter que trabalhar para valer. Vocês vão ter que trabalhar muito para dar certo. Uma cerimônia de casamento bonito não garante um sucesso familiar, não é verdade? Tem que trabalhar muito. A palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra muito interessante: esforçando-vos. Quando ele usa essa palavra no versículo 3, esforçando-vos diligentemente, nós poderíamos encontrar no texto original uma ideia de zelo. É um esforço muito grande que envolve um zelo profundo. É como nós olharmos para algo mais precioso que temos e então começássemos a lapidar, trabalhar e suarmos em prol daquilo ali. Sem dúvida, irmãos, sem esforço não há nenhuma espiritualidade sadia. Nós cremos que a salvação ela é via de mão única, a salvação ela é monergística, né? O Senhor é aquele que opera a salvação, mas isso não significa que pós-salvos, uma vez alcançados pela graça, nós podemos cruzar os braços e ver as coisas acontecerem. Agora vamos ver onde vai dar. O Senhor começou a obra, não é Ele que vai terminar? Pois bem, então vamos ver onde vai dar. Ele mesmo decretou o fim, decretou o meio do fim, e o meio é a santificação. E a santificação é um processo de muito esforço. Hebreus diz que na luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. É de fato um esforço muito grande. E quando nós pensamos na igreja ou na família e queremos ter uma espiritualidade forte, isso recai sobre nós obrigações, responsabilidades. Não é legalismo falar disso, é necessário. A nossa casa é uma extensão da igreja. E a igreja é uma extensão da nossa vida no lar. Como eu disse aqui no início, se nós separarmos uma coisa da outra, nós vamos cair em grandes problemas.
Qual de nós aqui nunca teve aquela sensação, ou a esposa teve sensação do marido, ou o marido teve essa sensação da esposa? Raramente nós temos essa sensação com as crianças, tá? Eu vou dizer qual é. É que é mais difícil ser crente em casa do que na igreja. Eu estou falando das crianças porque as crianças não importa, né? Se tiver que fazer bagunça, faz em casa e faz na igreja, não tem diferença. A gente não. A gente tem uma ética meio cara de pau, que em casa a gente se solta, na igreja a gente se controla. E por vezes, quando nós lidamos com o emocional do cônjuge, ou dos filhos, ou do pai, ou da mãe, nós encontramos barreiras para o nosso cristianismo. Quando nós lidamos com o nosso emocional, com as feridas do orgulho, com a falta de paciência, com o estresse da rotina, nós começamos a revelar as nossas garras. Aí, peraí, estava melhor na igreja. Vamos voltar para a igreja. Volta para a igreja, pastor. De terno e microfone na mão, lá estava bonito. Segunda-feira, 3 da tarde, não está muito legal mais. Quando nós separamos isso, nós criamos grandes problemas. Se a igreja é o corpo de Cristo reunido, a família cristã é esse corpo em miniatura. Uma igreja no lar, que adora, que serve, que perdoa, que caminha em nome de Jesus. Se a gente separa a fé com aquilo que a gente professa no culto, a gente tem uma ruptura que torna a nossa espiritualidade frágil, um tanto quanto pitoresca, né? Incoerente, e quem está de fora logo observa que tem algo errado nessa casa. A família é uma bênção, a família é uma alegria muito grande, nós desfrutamos do ambiente familiar com muito prazer. No entanto, a família é um chamado a uma responsabilidade de unidade, de serviço e da prática do evangelho dentro do nosso lar. E é muito difícil, irmãos, fazer isso. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis da vida cristã. É viver a integralidade do evangelho de segunda a segunda. É muito difícil. Perdoar, ser manso, longânimo, suportar uns aos outros em amor, pensar no bem maior, pensar no avanço do evangelho, no reino de Cristo, não em mim mesmo. Que difícil, né? Mas o Senhor nos trata nesse texto sobre um tema precioso, a unidade. Jesus Cristo não só falou da unidade, ele falou várias vezes, mas ele experimentou e viveu essa unidade com os seus discípulos. Ele ensinou que o amor que ele tinha pela sua igreja era maior do que qualquer desafio. E se a gente quer experimentar lá que glorifica ao Senhor, irmãos, nós precisamos cultivar a unidade na nossa casa. E esse texto fala da unidade. Antes da gente entrar diretamente no texto, eu queria falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, porque essa carta a gente poderia dividir ela em 3 momentos, 3 parcelas, né? Na primeira parcela, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 a 3, faz a exposição do propósito salvador de Deus. Ele trata muito sobre as doutrinas da salvação. Então nós poderíamos encontrar aqui a palavra riqueza, a riqueza da glória da sua graça, a riqueza disso e daquilo outro. E no capítulo 4, agora, do mesmo jeito que ele faz em Gálatas, Romanos e Colossenses, ele começa a avaliar e a analisar essas verdades da redenção e começa a colocar instruções mais práticas. É o que alguns chamam de teologia de tarefa. Paulo pega uma parte mais doutrinária e depois faz uma parte mais aplicável. A verdade é que mesmo a parte aplicável é bem doutrinária, nós vamos ver aí ele falando sobre a Trindade. Mas ele começa a colocar alguns apontamentos mais práticos. E a palavra que ele nos dá agora nessa parte é andar. Ele vai falar sobre ver prudentemente como andais. Ele vai falar sobre a gente andar em unidade, em pureza, em harmonia, em vitória. E o plano eterno de Deus no livro de Efésios é mostrar que Deus salvou um povo, esse povo entre judeus e gentios, que deve ser um povo só, e é um povo só, porque Deus tirou, aquela divisão que causava entre um povo e outro, e este povo deve glorificar a Deus com a sua vida. A igreja manifesta a glória de Deus. E de acordo com este texto, nós vamos encontrar que a glória de Deus é identificada na igreja quando nós nos unimos e vivemos em unidade. Na família é a mesma coisa. Quando nós nos unimos num propósito maior, nós damos glórias ao Senhor. E Deus derrama bênção nessa igreja, e Deus exorta essa igreja: olha, tudo que vocês já receberam, agora eu desejo e ordeno
que vocês andem de acordo com o que receberam. Se vocês são cristãos, receberam a graça de Jesus, estavam mortos, delitos e pecados, Ele vos deu vida, o capítulo 2 de Efésios, que a gente bem sabe de cor, né? Ele vai dizer, agora vivam de acordo com isso aqui que vocês receberam, para as boas obras que Deus de antemão separou para que andássemos nela. Vivam essas boas obras. E essas boas obras se manifestam em vários ambientes, na família é um deles. E o chamado que recebemos, um chamado de pureza, um chamado de dar glória a Deus, é um chamado, irmãos, que deve refletir esses valores do amor, da graça, do perdão, da comunhão dentro da nossa casa. Quando Paulo finaliza o capítulo 3, ele está fazendo uma oração. E ele vai dizer que por essa causa ele se coloca de joelho para interceder por toda a família de Deus. E essa família, ele está dizendo, a igreja, feita de judeus e de gentios, feita de gregos, de romanos e de uma variedade de povos. E essa família unida glorifica o Senhor. No final da oração ele diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre, amém. Só que Paulo inicia o relato do capítulo 3 e o relato do capítulo 4 falando que ele é um prisioneiro. Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, nós podemos interpretar isso como uma carteirada evangélica maravilhosa, certo? Uma carteirada de respeito. Paulo não é alguém que está dando um recado para a igreja, assim, atrás da tela do celular, sabe? No Instagram, ou no Twitch, colocando ali, é assim que tem que ser. Ele está atrás das grades. Porque ele decidiu pregar a unidade da igreja. Paulo decidiu pregar que Deus salva judeus e Deus salva gentios. Isso causou rebuliço entre judeus. E todas essas confusões que foram geradas onde ele ia, muitas das vezes era por causa desse evangelho da unidade. E as autoridades ao redor começaram a ver esse homem causa uma certa animosidade onde ele vai. E ele esteve preso. E preso ele diz à igreja, olha, eu comunico com autoridade sobre um assunto que Deus me manda dizer. Então é claro que essa igreja estava ouvindo o que Paulo tinha para dizer com muita atenção. Era um prisioneiro de Cristo Jesus. E com ternura e insistência, ele rogo-vos, para que vocês vivam da maneira digna do chamado de Deus. E ele destaca atitudes essenciais para essa unidade. Nesse destaque, ele ainda faz uma inserção. E quero que vocês se esforcem diligentemente. Vão ter que trabalhar para valer, para a unidade ser mantida no vínculo da paz. E ele mostra que essa unidade ela é fundamentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e em como nós nos relacionamos com a obra da Trindade. Vamos entrar nesse texto então. Quando nós enxergamos isso, irmãos, como é possível que a nossa casa seja uma pequena igreja de Cristo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma vocação muito importante nesse texto. Então, em primeiro lugar, a nossa vocação como cristãos. A vocação é andar dignamente, tendo em vista o chamado que recebemos. Quando o meu universo é o universo dos desenhos, eu não sei vocês, mas tudo que é desenho eu estou por dentro, sei de tudo. E tem um desenho que a minha filha às vezes assiste, que é da Princesinha Sofia. Agora eu vou abrir aqui o confessionário. Quem conhece aí a Princesinha Sofia? Não estou só nessa labuta. Vocês também? O mistério. A Princesinha Sofia, ela foi chamada a viver como princesa, mas ela não sabia nada disso. A vida dela era tranquila, ela canta. Eu era uma simples menina e tudo ia bem, ela cantava. Até com a princesinha me tornei. E agora ela precisa aprender tudo que faz parte da realeza, dos bons modos de uma princesa. O que Paulo está querendo dizer para nós é que quando nós devemos andar da maneira digna que fomos chamados, é que nós fazemos parte da realeza espiritual. Nós não somos mais plebeus, num sentido pejorativo, é claro que eu estou querendo dizer.
Nós não somos mais camponeses, um povo perdido, que não tem dono, não tem dignidade, não tem realeza, não tem nenhuma. Não, nós recebemos a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos inseriu no seu reino de amor, no seu reino de luz, e agora nós devemos nos comportar como tais, como filhos do rei, como nobres. Viver à altura do chamado que recebemos, dignamente, uma postura nobre. Essa é a vocação dos crentes, dentro do lar, inclusive. E para que a gente possa viver isso, irmãos, nós precisamos entender o peso da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso é uma exortação. Eu, Paulo, rogo-vos, com muito carinho, com muito apreço, mas com muita ênfase. É um pedido muito profundo, que vocês andem e vivam de uma maneira digna. Que a vida cristã de vocês faça jus ao capítulo 2 de Efésios. Olha que peso isso aqui. A vida cristã nossa precisa fazer jus ao que diz a palavra de Deus. Antes estávamos mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Nós recebemos a vida por aquele que é o cabeça da igreja, aquele que se ofereceu em nosso lugar. Por uma graça fomos salvos, pela fé, não por obras. Recebemos um presente maravilhoso, digníssimo. E agora Paulo vai dizer, então vivam à altura do que receberam. Pratiquem essa espiritualidade, fazendo jus à graça recebida. Não ultrajem a graça. Estejam aquilo que é esperado, estejam nesse encaixe emoldurado. A palavra que Paulo está falando assim, para viver à altura ou digno, é a palavra mesmo para encaixe. Que a vida de você se encaixe perfeitamente ao molde que é Jesus. Então, uma coisa digna é uma coisa que se encaixa milimetricamente, é perfeito. Os marceneiros de plantão aí sabem o que eu estou querendo dizer. É uma gaveta que entra no móvel assim, na medida. Aí você fala assim, foi feita sob medida. É mesmo, Ronalton planejados, né? Foi feito para caber ali. Feito com excelência para caber ali. A vida do cristão digno é isso mesmo, é feita sob medida. Quando a gente olha para o Evangelho. Por isso quem nos define, irmãos, é o Senhor. O que nós recebemos, recebemos do Senhor. A postura que nós tomamos por causa do Senhor. Quando nós somos crentes nos nossos lares, nós somos porque recebemos do Senhor o modelo de crente, o modelo de bom comportamento, o modelo de vida digna, o modelo de santidade. Nós replicamos o Senhor. Quando nós tiramos os olhos do Evangelho, aí nós começamos a seguir as outras modinhas. Aí a nossa casa começa a naufragar. Então, sermos cristãos, porque fomos chamados para isso. Pode parecer bobagem o que nós estamos falando aqui, mas é impressionante o nível de distância que temos do cristianismo praticado da igreja e do cristianismo praticado em casa. Sejam crentes, é isso que Paulo está falando, à altura do que receberam, em casa. Tem uma irmã lá da igreja que fala comigo, pastor, eu tenho uma fraqueza, eu grito muito. Ela falou, eu grito muito. E quando as crianças começam a fazer bagunça, não tem jeito. A primeira coisa que sai da minha boca são os gritos. Ela falou, eu preciso tratar isso, porque os meus vizinhos devem pensar assim, que crente maluca é essa? Tanto de grito que ela dá. Talvez seja a sua dificuldade. Mas pense aí, como a sua vida não tem andado, ou a minha vida não tem andado digna, à altura do que recebemos dentro da nossa casa. Como vamos ser uma igreja de Cristo se nós não praticamos o Evangelho dentro do nosso lar? E aí Paulo vai nos dizer que quatro virtudes são vitais. Eu acho muito interessante, porque nós poderíamos colocar na lista aqui, se eu fosse perguntar a você, para ser um bom cristão, o que é necessário? Quais características ou virtudes são necessárias numa pessoa que deseja ser um cristão à altura do chamado que recebeu, à altura da graça que recebeu? Nós colocaríamos intrepidez, coragem, valentia.
E nós somos assim, né? Nós somos potentes. Aí nós vamos ler a Bíblia diz para nós, humildade. Essa é a primeira virtude que está no texto aí. Humildade. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que foram chamados. Aí começa, como que se anda de modo digno? Com toda humildade. Ah não, humildade não tem outra coisa para praticar não? Tem que começar pela humildade? Irmãos, a humildade é uma característica que a gente perde quando descobre que tem. Eu vou repetir. A humildade é uma característica que a gente perde quando descobre que tem. Quando uma pessoa diz assim, eu tenho orgulho da minha humildade, perdeu, não tem mais. A humildade é uma característica invisível. Quem diz que tem não pode ter. E não é falsa modéstia, é humildade, é diferente. A falsa modéstia é completamente diferente de humildade. A pessoa humilde é uma pessoa que não considera suas virtudes, nem vê isso como uma virtude. Isso é muito interessante, porque para os gregos, a humildade é uma palavra associada aos servos. Em momento algum, era bonito para um pai dizer, o meu filho tem uma característica, meu filho é humilde. Não, isso é desprezível, era desprezível. No Evangelho não, no Evangelho a humildade é valorizada. É quando nós servimos e nos sacrificamos sem se preocupar com a reputação ou o que vem depois. O nosso exemplo de humildade é quem? Jesus. A igreja replica o comportamento do seu mestre. Somos levados a ver a glória, a grandeza e a santidade de Deus. Mas não podemos perder de vista a nossa pequeneza, a nossa fraqueza e o nosso pecado. Por isso sempre abaixamos a nossa cabeça. E como diz Lamentações, coloquemos a boca no pó. Talvez ainda haja esperança para nós. Sempre a cabecinha baixa. A humildade, irmãos, é a graça que o Senhor nos dá, sempre invisível. Colocar Cristo em primeiro, o meu irmão em segundo lugar e eu por último. Dentro do lar, o outro sempre vem primeiro. Na família, o outro sempre vem primeiro. Aos maridos fica claro e óbvio pensar nisso, senão a confusão está estabelecida. A mulher sempre vem primeiro. Sempre. Sempre. A mulher sempre vem primeiro. Vocês estão escutando? Os irmãos estão ouvindo? Para falar que a gente não sabia. As esposas sempre vêm primeiro. Em tudo. Até quando o pitbull está solto. Vai primeiro. Não, aí é a gente que vai, né? A primazia são das irmãs. Agora, se as irmãs pensassem da mesma forma, igual nós, tão perfeito pensamos, né? O meu marido vem primeiro. E os filhos pensarem, não, os meus pais vêm primeiro. E os pais pensam, não, os meus filhos vêm primeiro. Nós considerarmos sempre a possibilidade e a verdade de que nós não olhemos para nós como os primeiros, mas sempre depois. A gente tem que cultivar o terceiro, né? Somos sempre do terceiro. Primeiro é Deus, segundo o próximo, aí se devem eu. Ser humilde, abaixar um pouco a cabeça. Lares cristãos são chamados à excelência, mas são chamados à humildade. Um lar cristão que fica assim, veja meus filhos, com toda a modéstia do mundo, olha meus filhos. Que lar humilde é esse? Que lar cristão é esse? Com toda a humildade do mundo, olha a minha esposa, com toda a modéstia, olha como ela é. Olha a minha família, olha o meu lar. E nós colocamos a nossa casa numa vitrine, porque somos os melhores, praticamos o Evangelho. Talvez não. Cadê a humildade? Para que tanta exposição? Para que tanto orgulho? O que fazemos para quem? Mostramos para quem? A quem importa saber se seu filho sabe o catecismo de Westminster de cor? Importa alguém saber? A quem importa saber se a comida da minha esposa é a melhor do mundo? A quem importa saber se eu sou um grande marido? A não ser para mim, para minha casa e para Deus. Percebe como até quando nós acertamos, nós temos a tentativa cruel no nosso coração de tornar isso um orgulho no nosso coração?
Eu falo isso, irmãos, porque é uma batalha que eu passo. Nós, pastores, às vezes, e o pastor vai concordar comigo, às vezes somos vistos na igreja, às vezes pelas outras famílias, como o lar perfeito. Olha o filho do pastor, olha a filha do pastor, olha a esposa do pastor, ela vive na igreja, a minha é uma luta para trazer ela na igreja. Mas isso é um engano, se nós nos colocarmos nessa posição. Um orgulho vazio. Então a primeira postura é humildade. Humildade. Abaixa a minha cabeça. Eu sou pequeno, eu sou pecador, eu sou falho. Eu quero ser um bom crente, eu preciso ser humilde. Em segundo lugar, nós precisamos ser mansos. A palavra para mansidão, irmãos, é a palavra de uma pessoa que não insiste em seus direitos. Ela é uma pessoa que sabe que não possui direitos e ela é sempre submissa e dócil e suporta sem irritação a ofensa de ninguém. Fácil fazer isso em casa. Quando vem uma resposta atravessada, quando alguém diz alguma coisa que você não gosta, aí você fala, tudo bem, está tudo certo, não estou irritado, ai que alegria. Parece, né? Quão grande é o desafio sermos mansos e humildes de coração. Mas o nosso modelo de manso é Jesus. E ele disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Alguém disse que a mansidão é a disposição do cordeiro. É a disposição humilde, dócil, que o corpo está sob o controle de Deus. Você nunca vai ver um cordeiro se comportando como uma onça. Cordeiro é cordeiro. Ele é manso. A igreja deve ser assim, nós devemos ser assim, na nossa casa também. Terceira característica, a longanimidade. Eu gosto de dizer que a longanimidade é a paciência com elastano. Porque a paciência já é cumprido, né? Aí você põe um elastano na paciência, um elástico violento, e puxa. É a longanimidade. É a longa paciência. É aquela disposição paciente mesmo, de suportar os maus tratos, com muita esperança de que vai melhorar. É ser paciente na tribulação. É tomar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi paciente diante do sofrimento. É fazer o que diz Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por várias provações. Tranquilo, longânimo, sem querer se retaliar, sem querer se apressar para vingar o mal, entregando tudo nas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus foi muito longânimo conosco, e ainda é, em perdoar os nossos pecados, em manifestar a bondade muito além do que a gente merece. Será que nós não podemos ser longânimos com os da nossa casa? É engraçado que por vezes a gente trata melhor os filhos dos outros do que os nossos. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente trata melhor as esposas dos outros do que a nossa. Às vezes a gente não tem coragem de falar umas coisas com a mulher dos outros, igual a gente fala com as nossas, não. Vai que a gente leva um supapo do marido dela. É ruim que eu falo. As irmãs não chamam os homens da igreja, às vezes com os mesmos apelidos carinhosos que colocam os seus maridos. Ao chegar à igreja, a irmã vê o diácono um pouco devagar para abrir a porta para ela entrar. Duvido muito que ela vai falar com ele assim, anda lerdo. Acho que não fala, né? Vai falar assim com o diácono? Anda meu filho, uai. Mas às vezes com a gente, um minutinho que a gente esquece, hein, de pegar a mochila, vamos meu filho, estamos atrasados. Se nós tivéssemos essa longanimidade do lar, nós trataríamos melhor as nossas esposas, trataríamos melhor os maridos, teríamos mais paciência com os nossos filhos, às vezes com os idosos dentro do nosso lar. O idoso é um caso à parte. Ninguém tem paciência com o idoso, né? Parece que é um peso dentro de casa. Essa pessoa está atrasando a minha vida. O idoso anda lento. Eu perdi minha avó faz 20 dias, mais ou menos. 98 anos de idade. O idoso anda lento, come devagar, fala devagar. Se a gente não tiver longanimidade, a gente não reflete o caráter de Cristo com os nossos avós.
Tem que ter paciência. Família tem que acordar e dormir com a paciência. Tomar café da tarde e almoçar com ela também, para ver se a gente caminha legal. Quarto e último lugar dessas virtudes da vida digna é suportar uns aos outros em amor. Não é tolerar uns aos outros enquanto der, é suportar uns aos outros em amor. É muito diferente. O suporte que Paulo está dizendo é a manifestação da longanimidade. É quando nós somos clementes, sem deixar de amar, mas pelo contrário, amando. Então a pessoa te ofende, você vê uma fraqueza nela, além de não ficar irritado, é o que a longanimidade faz, você dá o ombro e pacientemente ajuda a pessoa a suportar e vencer suas limitações, em amor. Às vezes, dentro do lar, nós somos tentados a ajudar uns aos outros. Por que eu falo tentado? Porque quando acaba a ajuda, o que a gente faz? Está vendo o que eu fiz por você, né? Não se esqueça desse dia. Você falhou e olha aqui, eu lhe perdoei. Não se esqueça disso. Lembra aquele favor que eu fiz para você, viu? Estou guardando aqui. Um dia vou lhe cobrar, com juros e correção monetária. Se você não se estender a mão um dia a mim. E nós ainda viramos, quando passa o tempo, falamos uns com os outros. Viu que ordinário? Ajudei tanto, agora cresceu, esqueceu de mim aqui. Nós estendemos a mão para cobrar com uma outra. Aí Paulo fala, é suportar a fraqueza em amor. É dar o ombro, carregar junto, amando. O que eu vou ganhar com isso? Nada. O simples fato de ter imitado o Senhor Jesus Cristo. O simples fato de suportar as deficiências do próximo, a falha e o pecado, como Jesus suporta a nossa com amor eterno. Mesmo sabendo que a gente não merece, né? Irmãos, se queremos ser uma igreja na nossa casa, a gente precisa ser manso, humilde, longânimo e suportar em amor. Então, um desafio para as famílias dessa semana: sejamos crentes à altura do chamado que a gente recebeu. E a vida digna envolve uma boa casa para sua família, um bom carro, uma boa escola, uma alimentação de primeira. Não. Uma vida digna envolve humildade, mansidão, longanimidade e suportar em amor. Isso é ser cristão dentro do lar. Segundo, falamos da nossa vocação. Vamos falar do nosso esforço então. O texto continua no mesmo sentido, na mesma ideia, porque agora ele volta a falar de paz, vínculo da paz, o esforço para manter a unidade no vínculo da paz. Então, primeiro, nossa vocação, viver uma vida digna. Segundo, nosso esforço é empenhar para preservar a unidade. Olha só o versículo 3. Versículo 3 vai dizer que a unidade já está estabelecida. O crente não promove unidade, o crente deve preservá-la. Quem promove a unidade é o Espírito Santo. Há um só corpo, porque há um só Espírito. E é o Espírito Santo responsável por juntar as partes eleitas e formar um corpo só. E todos são chamados à mesma esperança. Qual esperança? A vida eterna. É o que diz o texto aí. Apesar das nossas diferenças, nós somos um, aqui falando da igreja, e unidos pelo Espírito Santo, nós devemos preservar isso, porque nós caminhamos para a mesma direção. Essa unidade não pode ser criada pelos homens e não pode ser destruída pelos demônios. Essa unidade está garantida nas mãos de Jesus Cristo. Inclusive, João 17, que é um texto muito precioso sobre unidade cristã, faz parte da oração de Jesus Cristo. Jesus ora e intercede pela unidade do seu povo. Que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um também, a palavra de Deus diz. Então, a unidade é garantida. Mas volto a dizer, não é porque a salvação é pela graça que não exige esforço agora. Agora o texto nos manda
batalhar, esforçar para preservar essa unidade. E como se preserva a unidade na igreja? Como se preserva a unidade no lar? De acordo com o texto bíblico. Eu gostaria da resposta. Vamos fazer aí uma aula de interpretação bíblica. De acordo com o texto aí, ó. Uma pergunta facílima. Se cai uma dessa no Enem, todo mundo acerta, de primeira. Como é? No vínculo da paz. E como se pratica o vínculo da paz? Como se pratica o vínculo da paz? Interessante que a palavra vínculo é a palavra que tem muitos significados. Mas dentre alguns, tem um que me chamou a atenção, que é a cartilagem. Vínculo é cartilagem. Não sei vocês aí, mas quando acontece o desgaste na cartilagem, normalmente depois dos 200, né? Vai chegando lá a casa dos 60, 70, as cartilagens vão perdendo as suas forças. Aí começa a sentir o quê? O choque do osso com o osso. A cartilagem é a esponja, é o colchão D33. É o colchão de mola, que absorve os impactos, para que não haja atrito o tempo inteiro, aquilo machucando o tempo inteiro. Os cristãos têm um Senhor que é chamado de Príncipe da Paz. Bem-aventurados são os pacificadores. A nossa casa deve ser um ambiente de paz, porque essa é a cartilagem do conforto familiar. O vínculo do bem-estar de um lar e de uma igreja depende da paz. A paz não é comprada nem manipulada. Não é a paz. Estou vendo uma pirraça ali. Estou vendo uma pirraça ali. Vou fingir que nada está acontecendo. Eu quero a paz. Estou vendo uma desobediência aqui. Não, meu filho, tome aqui, ó, tome aqui. Vá ver seu desenho. Dá sossego para mim. Isso é uma paz manipulada. Isso não é paz. Nós fazemos isso constantemente, infelizmente. Nós fechamos os olhos aos problemas dos lares. Minha esposa falou, está gastando muito dinheiro, está falando muita besteira. A gente faz assim, não quero saber. Aqui em casa ninguém lê a Bíblia, deixa assim mesmo. Não vou criar problema agora. Nós evitamos encostar naqueles pontos nevrálgicos, porque vai virar uma colmeia e aquela fuzuê, aquela zum na nossa cabeça, a gente fala assim, deixa para lá. Isso não é paz. Isso parece paz, mas a qualquer momento a bomba estoura. Aí colhe-se amanhã. A paz bíblica é a verdade em amor. Isso é paz bíblica. É falar a verdade em amor. É suportar a fraqueza, dando o ombro, andando mais uma milha, dando a outra face, mas nunca abrindo mão da verdade. Isso é paz. Isso traz um sentimento de evangelho cumprido na nossa vida. É ou não é? Concorda comigo? Nós não fomos nem legalistas e nem permissivos. Nós fomos bíblicos. Nós identificamos uma ferida. Nós abrimos o buraco, tiramos todo o pus, colocamos o remédio e fazemos carinho depois. E contamos com a graça de Deus, para que haja essa cartilagem, esse amortecedor da paz em nossa casa. E eu volto a repetir, isso precisa ser com humildade, mansidão, longanimidade e suportando em amor. A paz não é à toa que a Bíblia vai dizer da mulher, mas nós também podemos aplicar ao homem, tá? Por favor. As mulheres não vão ficar sozinhas nessa não. Eu vou me identificar com as irmãs aqui, fazendo coro com elas. Que é melhor viver como? Do que viver com uma mulher rixosa. A palavra de Deus fala que coisa horrorosa é viver com uma mulher rixosa. É como uma casa com goteiras infinitas. Ninguém aguenta. Já conseguiu dormir com a goteira na cabeça? Toc, 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 toc. Você fala assim, não aguento isso. A minha mãe é uma benção, mas eu lembro quando eu era adolescente, quando ela queria deixar a gente nervoso, eu acho que toda mãe faz isso. Quando quer deixar um filho nervoso, fica falando na cabeça do filho. Ainda mais se é menino, homem. Aí que fala mesmo. Aí às vezes
ela começava: ah, porque não sei o que, não sei o que, ah, porque não sei o que, não sei o que, tá achando que eu sou empregada? Ah, o dia que eu sumi, ah, não sei o que, vocês ouviram essa história já, né? Aí você entra pro quarto, aí ela vai passar pano no quarto, ah, porque não sei o que, aí você fala: vou no banheiro, né? No banheiro às vezes eu tenho sossego. Você entra pra dentro do banheiro, acho que ela foi lustrar o banheiro, a porta do banheiro, a maçaneta. Não, porque um dia eu vou morrer. E aí você fala assim: gente, que hora que eu vou ter um pouco de sossego aqui? Minha cabeça não aguenta mais. Homem e mulher, seja lá quem for, se nós não estabelecermos o princípio do Evangelho, da verdade e amor em nossa casa, nós nunca vamos ter paz. E sem paz não tem unidade. Sem paz não existe unidade na igreja e no lar. E o esforço não é pouco, é muito, porque brigar é mais fácil do que reatar. Chutar o balde é mais fácil do que buscar ele. Estragar é mais fácil do que consertar. Azedar é mais fácil do que temperar direito. Esforço é grande para ter paz, não é fácil. Mas ainda bem que nós temos o auxílio do príncipe da paz na nossa vida, não é verdade? Terceiro e último lugar, nós temos um fundamento. Então eu falei da vocação, que é a vida digna. Falei do esforço, que é o vínculo da paz. E agora, em terceiro e último lugar, nós temos um fundamento. Qual é o fundamento? O Deus Trino. O Pai e o Filho e o Espírito Santo mostram para nós o que é unidade. Porque nós temos um só Espírito que mantém a unidade do povo de Deus. Nós temos a unidade em Cristo, que é o Senhor do povo. E nós temos o Pai, que é a origem de tudo. Nele veio, a eleição e essa igreja nasceu no coração de Deus. Então, primeiro, irmãos, no versículo 4, olha aí comigo. Nós encontramos um só corpo, porque há somente um Espírito. Então esse corpo é a igreja, esse corpo já existe, é real, Cristo é cabeça, judeus e gentios estão unidos, a igreja é um corpo de irmãos completamente diferentes no seu modo de pensar. Eu tenho certeza que falei várias coisas aqui que o pastor Emerson está assim: domingo que vem eu vou ter que falar de novo. Nós temos as nossas divergências, nós pensamos num ponto ou no outro um pouco diferente, mas está tudo bem. Nós somos unidos no mesmo corpo. Às vezes até o dedão do pé direito é diferente do do pé esquerdo, pelas cacetadas e pelos guarda-roupa que já bateu, mas está no mesmo corpo. Faz parte do seu pé do mesmo jeito, não é? A igreja é um corpo assim, de gente diferente. A família também. Família é diferente. A minha esposa é goiana. Goiana mesmo. Goiana de verdade. Goiana com todas as letras e símbolos goianos possíveis. Uma mulher arretada de forte, abençoada. Mas assim, de vez em quando, desafiadora. Porque ela foi criada num perfil bruto, rústico e sistemático. Eu fui criado exatamente ao contrário. Nada de bruto, nada de rústico e nada de sistemático. Eu fui criado para ser um príncipe. É verdade. Falo com todas as letras possíveis. O papai e a mamãe me criaram com leite de rosas. Fui criado em banheira de ouro. Se nós comentássemos: pai, eu queria muito um Kinder Ovo. Ó grande príncipe, é para já. Se a minha esposa pede um Kinder Ovo, o meu sogro vai ao galinheiro e traz um ovo para ela. Aí, seu Kinder Ovo. Nós fomos criados completamente diferentes. Imagine o desafio que é a minha casa. Eu e ela. Só existe uma coisa que nos mantém juntos: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é nele que nós aprendemos o que é unidade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Nós fazemos parte de um corpo. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos olhar para os membros da nossa família, caso nós não tenhamos cometido a grande burrice do jugo desigual.
Nós podemos olhar para os membros da nossa família como irmãos em Cristo. A sua esposa, antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus, irmã sua, em Jesus Cristo. Lembre-se que no céu ela não será sua esposa. E não diga aí aliviado, ufa, não peque agora. O seu esposo, antes de ser seu marido, é um irmão em Jesus Cristo seu, um filho de Deus. Você irá reconhecê-lo no céu como um daqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro, e não como seu marido. Os nossos filhos são filhos de Deus, filhos da aliança, estão inseridos na família. Os nossos filhos são nossos irmãos em Cristo Jesus. Nosso pai, a nossa mãe, caso já tenham se entregado a Cristo, são nossos irmãos. Existe uma unidade maior do que aquela do vínculo matrimonial e sanguíneo, que permeia a casa do crente, que é a unidade espiritual, a unidade da igreja. Se nós nos esquecermos disso, nós vamos pecar, com certeza. Nós vamos imprimir a autoridade além do limite. Há um só Senhor, irmãos. Se a casa toda está debaixo do senhorio de Cristo, caminha bem. O Senhor é Jesus. Outro dia minha filha me perguntou assim: quem manda aqui em casa? Porque ela queria fazer uma coisa, a mãe disse que não. E ela me pediu para fazer uma coisa, e eu havia dito que sim. Mas as crianças são maquiavélicas. Elas sabem que nós não sabemos. E que, como nós não sabemos, elas fazem questão de saber. E elas sabendo, nós não sabemos mais o que fazer. Aí eu disse que sim, a mãe havia dito que não. Eu num lugar, a mãe no outro. Ela chegou a mim: quem manda aqui em casa? Confesso que fui tentada a dizer: sua mãe, é claro. Mas não disse. Eu falei: depende. Aí ela: depende o quê? Eu falei: depende do que você está me falando. Mas nos momentos assim, gerais, quem manda é Deus. Aí, né? Não tem como dar errado, né? Aí ela: ah, tá. Falei: por quê? Não pode deixar. Passou. Até hoje eu não sei como é que ela foi resolver com a mãe dela, mas comigo foi assim. Se nós, irmãos, não enxergarmos Deus como Senhor da nossa casa, não caminha. A esposa não se submete ao marido. A esposa se submete ao Senhor, por meio do seu marido, que se submete ao Senhor. Se não passa por essa submissão ao Senhor, está tudo errado. A Bíblia vai nos dizer: maridos, sejam cabeça, esposas, se submetam ao seu marido. Mas se você olhar versículos antes, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Pedro fala: mulheres, sede submissas aos seus maridos. Quando vai falar aos maridos, fala: igualmente a vocês. Igualmente a vocês, homens. Igualmente o quê? Se submetam às suas esposas, no sentido de que não se vejam superiores a elas. Isso é muito importante, com que a gente entenda que o Senhor mesmo, aquele que é maior do que todos, aquele que possui toda a autoridade de minha casa, é Jesus. Ele é o Senhor. Há uma só fé, versículo 5. Crer na mesma coisa, caminhar na mesma direção, caminhar com Cristo. E quando a família se afasta da fé, a unidade vai se perdendo. Infelizmente, as famílias que vão abandonando o Evangelho vão perdendo a unidade, não demoram a serem dilaceradas. Quanto mais próximos da fé, mais união existe na família. Um só batismo. Esse povo faz parte da mesma aliança visível, o mesmo sinal visível e invisível. Que é o invisível é a operação do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, a regeneração. E o sinal visível é o que nós conhecemos, com água. E essa igreja faz parte do mesmo sinal. Assim a família também faz parte do mesmo povo, porque tem o mesmo sinal. Uma comunidade de fé que passou pelo batismo. Como eu disse, nós somos irmãos em Cristo, além de sermos marido e mulher, né? E por fim, irmãos, para finalizar o texto fala que tem um só Deus e Pai de todos. A paternidade de Deus é um elo de unidade muito precioso. Porque nós estamos acostumados
a olhar para Deus como vingador das nossas causas particulares. Até mesmo dentro da família, nós colocamos a Deus causas diante do Senhor como se nós estivéssemos certos. E Ele vai ter que pagar pelo que me fez. O senhor está vendo como minha esposa me está me tratando? Ó, o senhor, vá lá, por favor, e dá um jeito nessa mulher, que eu não estou aguentando. Senhor, tome as minhas dores e me ajuda aí. Agora, nós esquecemos que Deus é meu pai, mas Deus é pai dela também. Aí muda a conversa. Não dá para chegar diante de Deus para tratar de causa pessoal, porque a mesma medida que Deus tem com ela, tem comigo. Nós dois somos filhos. Diz que pai não ama filho mais do que ama outro filho. Não é verdade? Lá em casa eu tenho minhas dúvidas demais. Eu acho que meu pai e minha mãe gostam mais dos outros dois. Eu acho. Você acha na sua também? Todo filho eu acho que acha em algum momento isso aí. Agora, Deus com certeza não tem isso não. A oração do Pai Nosso é do Pai Nosso. Não é do Pai meu. Pai Nosso. A intercessão ela é feita coletivamente, de maneira comunitária, porque eu não estou aqui sozinho. Sabe, eu não sou a última pepita que Deus tem nesse mundo para zelar. Eu faço parte de um grande povo que Deus ama. E eu preciso orar e lembrar dessa coletividade familiar, porque Deus é sobre todos, age em todos, está em todos. A esfera de ação do Senhor é comunitária, envolve a unidade. Ele é soberano sobre cada vida, Ele age e domina de maneira ativa na vida de cada cristão, Ele protege e supre as necessidades de cada um dos seus, cada lar cristão, e Ele está em todos os lugares, pelo Espírito Santo, regenerando, transformando, santificando cada vida. Então, de novo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós temos o fundamento da unidade, em amor, em perfeição e soberania. Diante disso tudo, irmãos, o que o Senhor deseja e requer de nós? Em primeiro lugar, o Senhor deseja que a gente viva com muita humildade, porque o nosso valor já está definido em Cristo. Uma informação preciosa para cada um de nós. Nós não precisamos nos parecer melhores para os nossos familiares, ou vencer a batalha da discussão, ou sair ganhando naquela disputa financeira. Eu quero isso, você vai comprar tanto, eu vou comprar tanto, então vamos lá, vamos dividir igual para igual, ou eu tenho que ganhar mais. O nosso valor está em Jesus Cristo. Não importa perder, não importa pedir perdão, não faz mal não, faz bem. Eu não me submeto, eu não me humilho. O que minha esposa vai pensar de mim? Que eu sou fraco. O que meu marido vai pensar de mim? O que meus filhos vão pensar de mim? Meus irmãos, o nosso valor está em Cristo. O nosso valor não está no que a minha esposa vai pensar de mim. Caso eu peça perdão, caso eu me humilhe, eu me rebaixe. E é comum no ambiente familiar, quando um se humilha para pedir perdão, o que o outro faz? Aproveita e tira uma casquinha. Não é assim? Estou errado? É comum acontecer esse tipo de coisa. Quando uma parte começa a se humilhar, não, eu errei mesmo, você me perdoa. A outra parte fala assim, é mesmo? Não, errou mesmo. Agora a gente aproveita. Estamos com a faca e o queijo na mão. Agora vamos aproveitar o momento. Vai saber lá quando esse momento volta, né? Quando pede perdão de novo, vamos aproveitar essa oportunidade. A humildade é de quem pede perdão e de quem perdoa. Porque o nosso valor está na cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Responda com mansidão. Eu e você precisamos ser manso. Muito mais do que a gente tem sido. Porque a gente foi tratado, moldado, esculpido com a graça de Deus. Deus não tratou a gente na paulada. Deus tratou a gente na graça dele. E a gente precisa replicar essa graça na nossa casa. Sermos mansos. Beber mais água antes de responder. Ser mais gentil. Ser mais sereno. Sermos mansos e humildes de coração. Nós precisamos ser longânimos, irmãos. Porque Deus foi paciente. Deus é paciente com a gente. Se nós tratarmos os problemas na nossa casa com as pedras na mão, a unidade vai embora. Precisamos guardar as pedras, né? Não estou dizendo que a gente não deva tratar.
a gente precisa ser mais manso. A gente precisa ser mais manso. E eu vou falar mais uma vez. A gente precisa ser mais manso. E vou dar exemplo simples. Quando a esposa esquecer de descongelar o frango e está todo mundo atrasado, a gente precisa ser manso. Quando o marido com TDAH, mais ou menos igual a mim, esquecer a chave do carro no quarto, aí está todo mundo no carro, criança chorando, a esposa vai ficando brava, ó, não vai? O marido sobe para pegar a chave, quando volta no carro, esqueceu a carteira. Irmãs, precisa ser mansa. Quando a gente vê o nosso filho e a nossa filha fazendo uma coisa que a gente não gosta, primeira postura, mansidão. Calma. Vamos lá. Vamos tratar, mas calma. Tome cuidado com as palavras que a gente usa dentro da nossa casa. Os nomes, os adjetivos que nós damos para os nossos filhos. As palavras que nós falamos e caracterizamos eles. Calma. Vamos ser manso. Irmãos, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Suportar não é aguentar, não. Estou aguentando minha esposa. Eu estou aguentando meu marido. Não é aguentar. Isso aí não dura muito tempo. É carregar com ternura a limitação dele. Não, meu bem, nós vamos chegar lá. A Josi vai falar com o Emerson. Não, meu pimpolho. Nós vamos conseguir. Eu estou com você. Isso. Está muito difícil. Você tem andado muito difícil, mas nós vamos conseguir. Eu suporto o seu defeito com você. Ó, se for embora com essa mensagem, já está porreta, né? Vire aí para sua esposa, para seu filho, seu marido, ao chegar em casa. Faça agora não. E aqui é a igreja presbiteriana, nós fazemos as coisas direito. Chegar na sua casa, você faz isso. Fala assim, meu amor, eu suporto a sua fraqueza com você. Se tiver coragem, diga qual fraqueza é. Diga ao seu filho, meu filho, eu suporto essa fraqueza com você. Nós vamos vencer isso juntos em nome de Jesus. Não é assim que nós fazemos na igreja? Quando alguém tropeça e cai, nós não temos em vista a recuperação de um irmão. Se teu irmão pecar, vá até ele a fim de ganhá-lo. A nossa igreja não é descartável. Os nossos irmãos em Cristo não são descartáveis. Nós não desejamos que ninguém saia da igreja, raríssimas exceções, mas na maioria das vezes nós não desejamos que ninguém vá embora. Nós não torcemos para que ninguém nunca mais volte aqui. Aquele irmão, ninguém suporta ele, que ele suma daqui para frente. Não, nós não pensamos assim. E não pensamos mesmo. Nós sabemos que são filhos de Deus, ovelhas de Cristo, e nós, pastores, vamos responder a Deus uma por uma. Da ferida, da desgarrada, da que não precisa de tratamento, nós vamos responder por elas. Ai, como vamos responder? E por que dentro de nossa casa a gente deixa aí? A gente cancela casamento, a gente desiste dos filhos, a gente ignora o pai, a gente não conversa mais com a mãe, a gente vira a cara para a tia. Ainda mais quando são ímpios, né? Parece que a gente está cheio de munição para poder dizer, ah, nem crente é. Que se lasque. Suporte a fraqueza em amor, juntos, a fim de ganhar o seu irmão. E por fim, irmãos, sejamos encorajados pela Trindade. A base da unidade não está na família do outro. A base da unidade não está no Instagram daquela moça. A base da unidade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Só assim, tem reconciliação, restauração e renovação no lar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado por Tua palavra. E obrigado, Deus, porque a igreja do Senhor é um povo só, com uma só esperança, debaixo do mesmo cabeça, todos indo para o mesmo lugar. Não há alguém que tenha um Espírito Santo melhor do que o do outro. Não há alguém que tenha mais recursos espirituais do que o outro. Todos nós aqui estamos debaixo da mesma situação. Somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Precisamos, ó Deus, da coragem para confrontar os erros.
Precisamos da sinceridade para reconhecê-los e do amor para suportá-los. E dentro de nossa casa, ó Deus, a igreja do Senhor deve permanecer mais viva do que nunca, cheio de unidade, cheio de amor, humildade, mansidão, longanimidade e suportar as ofensas, olhando sempre para o Pai que nos elegeu, para o Filho que nos salvou e pelo Espírito Santo que nos sustenta hoje e sempre. Amém.